Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Neste episódio, nós vamos conversar sobre um herói surgido durante os anos 1940 e que de lá para cá sofreu algumas reformulações que, mesmo assim, não o colocaram entre os super-heróis do primeiro time. Pelo contrário. Sua trajetória é, em muitos aspectos, semelhante à de outros heróis que oscilaram entre identidades diferentes sem conseguir alcançar relevância. Nós vamos falar do Lanterna Verde, que é um super-herói que tem dois momentos distintos. No início, na história original, ele era um empresário Alan Scott que usava um anel de poder mágico que criava objetos de energia que ele usava para enfrentar os criminosos. Mas ele tinha que dar carga no anel usando uma lanterna mística. Essa versão mais tradicional do Lanterna Verde foi criada por Bill Finger e Martin Nodell e apareceu pela primeira vez em 1940. Essa história é a seguinte: Alan Scott descobre o que parece ser uma lanterna verde em uma ferrovia depois de um acidente de trem. Essa lanterna, na verdade, é uma coisa mística que depois a gente fica sabendo que é um Starheart. Bem, esse Starheart instrui o Scott a fazer um anel com um fragmento do material, e ele assim se torna o primeiro herói a ser conhecido como Lanterna Verde. O anel tem o poder de transformar o pensamento em realidade, desde que ele dê carga na lanterna uma vez a cada 24 horas. E, de fato, esse anel de poder permite que o Scott voe e crie objetos feitos de chama verde à vontade. Esse poder só não funciona em relação a objetos feitos de madeira. As primeiras histórias desse herói traziam criminosos comuns como antagonistas, mas a lista de vilões do Lanterna Verde logo se expandiu para incluir o Sportsmaster, cuja variedade de armamentos e truques malignos capitalizou a fraqueza do anel contra a madeira. E teve também Solomon Grundy, que era um terrível zumbi gigante, cuja origem não cabe, nem vai dar tempo de discutir aqui. Mas era um criminoso que foi inimigo do Lanterna Verde e de outros heróis além dele. Além de aparecer em mais de 80 edições de histórias de outros heróis, Scott conseguiu estrelar sua própria revista por 8 anos e apareceu em muitas edições como um dos principais membros da Sociedade da Justiça da América. O Scott continuou a aparecer ao longo da década de 1960 como parte da Sociedade da Justiça e permaneceu como membro desse grupo nos muitos renascimentos e relançamentos que vieram depois. E olha, foram muitos mesmo. Após a reformulação do Flash em 1956, que por sinal deu muito certo, o editor da DC Comics, Julius Schwartz, juntamente com o escritor John Broome e o artista Gil Kane, eles decidiram fazer a mesma coisa e reformularam inteiramente o Lanterna Verde. Essa nova versão do Lanterna Verde estreou em outubro de 1959. Nessa nova versão, o Lanterna era o piloto de testes Hal Jordan, que encontra uma nave alienígena acidentada com um sujeito todo vestido de verde esmeralda e de pele vermelha, chamado Abin Sur. O alienígena estava morrendo mesmo, mas antes ele conseguiu passar seu anel para Jordan, que automaticamente se transforma em um super-herói vestido igualzinho ao alienígena. Do mesmo modo que na sua primeira versão, esse Lanterna Verde podia usar o anel para tornar seus pensamentos em realidade, mas também precisava da lanterna para dar carga no anel. E do mesmo modo que o primeiro Lanterna Verde, o anel de poder de Jordan tinha uma fraqueza, mas dessa vez não era a madeira, e sim a cor amarela. Qualquer coisa que tivesse a cor amarela, qualquer coisa, era imune aos poderes do anel. O Lanterna precisava da carga no seu anel todos os dias, e nessa ocasião ele recitava uma espécie de mantra que dizia mais ou menos assim, abre aspas, no dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará da minha vista. Que aqueles que adoram o poder do mal tomem cuidado com o meu poder, a luz do Lanterna Verde. Fecha aspas. Essa nova versão, ele foi automaticamente inscrito na Força de Paz Intergaláctica chamada Green Lantern Corps, que tem sede no planeta Oa. Nessa sede ficam os Guardiões do Universo, que são os caras que dão aos novos lanternas recrutas os anéis de poder. Os anéis precisam de carga, mas também exigem grande força de vontade para serem utilizados, já que os lanternas são responsáveis por patrulhar todos os 3.600 setores do universo conhecido. Assim, a gente fica sabendo que a história desse herói
evoluiu de um jeito que acabaram existindo vários outros Lanternas Verdes. Teve o arquiteto John Stewart e mais tarde o impetuoso Guy Gardner, que também foram apresentados como substitutos potenciais para o Jordan. Kyle Rayner se tornou o quinto Lanterna Verde quando o Jordan se transformou no vilão Parallax e destruiu toda a tropa de Lanternas Verdes num episódio mais para trás. A tropa já foi reconstruída com todos os lanternas lutando simultaneamente. O engenheiro muçulmano Simon Bass se tornou o sexto Lanterna Verde e Jessica Cruz, uma latina, se tornou a sétima. Mas antes que a história do Lanterna Verde se transformasse nessa loucura de versões diferentes, a versão original tinha ainda o Hal Jordan, que foi concebido como um herói com origem, com família e também com uma cidade natal. Ele foi criado como um personagem comum, que pudesse representar a vida e as expectativas do seu público. E assim a gente fica sabendo que o Jordan nasceu em Coast City, sendo o filho do meio de Jessica e Martin Jordan. Seu pai era um piloto de testes de uma base aérea americana e, normalmente, era o ídolo da infância do Hal. Infelizmente, o Hal teve de enfrentar seu maior medo ainda criança, quando testemunhou a morte de seu pai em um acidente de avião. Isso marcou a vida dele e quando ele completou 18 anos, Hal Jordan então contraria os desejos da sua mãe e foge de casa para seguir os passos do seu pai. Ele se alista na Força Aérea Americana, onde após anos de treinamento também se torna um exímio piloto de jatos, igual seu pai. Seu destino, no entanto, não era o de reproduzir a vida do seu pai. Ele seria muito mais do que um piloto, pois um certo dia, durante um treino de voo, uma energia verde envolve Hal e o transporta até o local da queda de uma nave alienígena. Ele se aproxima dos destroços e descobre um alienígena em seus últimos momentos de vida. Esse era o Abin-Sur, membro da tropa dos Lanternas Verdes, uma força policial encarregada de assegurar a paz em todo o universo. A nave dele havia sido atacada durante uma patrulha e ele teve que forçar um pouso de emergência na Terra. Visando encontrar um substituto para sua posição, Abin-Sur usou os poderes do Anel para encontrar alguém que fosse digno, e foi assim que eles encontraram o Hal Jordan. Ele pega o anel das mãos do alienígena e aceita a responsabilidade de se tornar um Lanterna Verde. A partir daí, ele passa a combater várias ameaças, ajudando a fundar a Liga da Justiça e sendo o único personagem Lanterna Verde a ter uma personalidade plausível. O Lanterna enfrentou vários inimigos ao longo da sua trajetória como super-herói, sendo que o mais frequente em todas as histórias era o supervilão Sinestro. Outra bandida e inimiga que era frequente nas aventuras do Hal Jordan é a Safira Estrela, que era, na verdade, a chefe dele na base aérea que trabalhava, que além de ser uma bandidona, ainda tinha um interesse romântico pelo herói. Acaba que ela foi escolhida por uma raça alienígena para se tornar sua rainha, ganhando superpoderes e uma outra personalidade. Como rainha, ela teria que se mudar para o planeta dos alienígenas, mas como ela tinha essa paixão secreta pelo Jordan, ela preferiu ficar por perto para infernizar a vida dele. Um outro inimigo que vale a pena ser mencionado é o Parallax, que é uma entidade demoníaca extremamente poderosa que se alimenta do medo das pessoas. Olha, os poderes de um Lanterna Verde estão diretamente associados ao anel de poder que eles usam. Esse anel possui uma quantidade limitada de energia que precisa ser recarregada sempre, repetindo aquele mantra esquisito da tropa dos Lanternas Verdes. Quanto maior for a força de vontade do seu usuário, mais fortes serão os efeitos do anel. E entre os vários poderes que o anel garante para o seu usuário, estão, por exemplo, voar. O Lanterna Verde é capaz de voar em grande velocidade, rápido o suficiente para fazer viagens espaciais. O anel também permite que o usuário faça projeções de energia, disparando raios de energia verde com diferentes intensidades. Em alguns episódios, a gente acaba descobrindo que o Hal Jordan consegue realizar um disparo com energia suficiente para destruir um planeta. Além de ser usado para o ataque, o anel também pode ser usado para a defesa, criando campos de força super resistentes ao redor de alvos, como bolhas. Esse campo de força envolve o Lanterna e ele permite agir em ambientes estranhos
como o vácuo do espaço ou mesmo no fundo do mar. Também o anel da superforça, de modo que com essa superforça ele pode enfrentar de igual para igual esses inimigos superpoderosos. Essa energia do anel também pode ser moldada nas mais diferentes formas, de acordo com a criatividade do Lanterna Verde que estiver usando. Ela pode tomar a forma de seres vivos, de armas, de ferramentas, veículos e o que mais eles decidirem. A criatividade dos responsáveis pelas aventuras e, quem sabe, a visão descuidada a respeito da personalidade desse herói podem ser as responsáveis pelo fato de o Lanterna Verde nunca amadurecer como personagem das histórias em quadrinhos. E talvez seja isso que continue fazendo com que esse herói se perca no meio dessa verdadeira multidão de heróis clones que passaram a compartilhar com ele a sua personalidade. Tentar acompanhar a trajetória desse herói é o mesmo que fumar crack estragado. No próximo episódio, nós vamos falar de um herói que nunca sofreu crises de personalidade fabricadas por roteiristas viajandões. Até lá!